E começamos mais um episódio do nosso Café Sem Pressa. Se prepare que hoje o nosso episódio é sobre identidade, sobre se reconhecer quem é filha. E nós temos uma mulher muito especial aqui com a gente. A nossa convidada é a Elisângela, ela é empresária, idealizadora da Sala de Esther e, além disso, é uma mulher inspiradora, que inspira outras mulheres a descobrirem a sua identidade em Deus. Sejam muito bem-vindos. Obrigada! Que lindo, fiquei emocionada e nem começou. Então é isso, eu sou a Elisângela, sou administradora, empresária, mas antes de qualquer título que eu possa me apresentar, eu sou filha. Então, quando eu falo de identidade, é porque começou aqui. E é isso mesmo que eu ia começar já. Primeira pergunta, fora todos os títulos, quem é a Elisângela? Conta um pouquinho mais pra gente. A Elisângela é uma menina, foi criada na roça, cresceu em chácara, filha da Beth, agora esposa do Daniel, e que entendeu a sua identidade, que entendeu sobre para que ela foi chamada, e graças a Deus, hoje eu exerço isso, eu exerço o meu chamado em Deus. E você já cresceu num lar cristão? Como que é? Conta um pouquinho assim só pra gente, como que você se entendeu como filha? Como que foi esse processo? Então, é interessante essa pergunta, porque eu me entendi como filha num momento que foi o momento mais difícil da minha vida. Porque, assim, eu não cresci num lar cristão, muito pelo contrário, eu cresci num ambiente, assim, bem disfuncional em relação à identidade. E aí, aos 33 anos, eu perco a minha mãe. Quando minha mãe engravidou, já começa lá desde o útero, né? A minha restauração, eu nasci já começou no meu processo de restauração. Quando minha mãe engravidou, meu pai abandona ela. Então eu não conheci meu pai. E aí, aos 33 anos, eu perco a minha mãe, passando por um momento muito, muito difícil, que eu chamo a fase fundo do poço, sabe? Que eu não tinha mais para onde doer, não tinha mais onde eu sofrer mais, não tinha mais espaço para sofrimento. E aí, um dia no meu quarto, eu sentia que eu tinha perdido a minha identidade de filha, porque até então eu não tinha pai e perdi minha mãe. Então, eu não sou mais filha de ninguém, se entende? E agora? Eu não sou mais filha. E aí eu senti, assim, uma impressão no meu coração dizendo: não é um papel, que no caso ali, como eu estava mexendo com a documentação da minha mãe, atestado de óbito, sabe? Documentação de casa, essas coisas, né, que eu precisava resolver porque eu sou filha única. Eu não tinha irmão para compartilhar esse momento. Então, eu senti essa impressão no meu coração e o Senhor dizendo: esse papel não tira a sua identidade de filha, porque eu sou teu pai. E dali em diante que eu comecei esse processo de restauração da paternidade de Deus na minha vida. Porque até então eu vivia como uma filha, mas aquela filha que não tem relacionamento com o pai, sabe? Eu tinha sido adotada, porque nós somos adotados por Deus, né? Mas eu vivia eu estava naquela fase de adoção. Sabe quando a criança chega numa casa nova, assim, e ela não reconhece aquela família? Eu poderia dizer que eu era assim. Eu estava inserida na família de Deus, mas eu não me reconhecia como filha. Eu tinha as funções na igreja, orava, todo esse trabalho eu tinha, mas profundamente, assim, na minha essência, eu não tinha descoberto ainda. E aí foi aí que eu comecei a me aprofundar no relacionamento com Deus, que foi pela dor que eu estava passando, e o Senhor foi me curando e restaurando a minha identidade em Cristo. Foi aí que eu entendi que tudo que eu passei foi que a gente constrói para entregar, né? Sim. A gente faz para ser abundante na vida dos outros. Foi aí que eu entendi que tudo que eu passei, cada passo ali da minha vida, cada fase da minha vida, inclusive a minha, até então, né, como eu me sentia, essa questão da orfandade, que mesmo adulta, era como eu me sentia, uma órfã.
eu fui sendo restaurada nesse lugar no meu coração para ensinar que a gente precisa desse processo de restauração da identidade. Lindo, profundo, e na verdade era a minha próxima pergunta. Já foi. Já tá ótimo, porque era bem isso. Com toda a sua trajetória, eu tinha até escrito aqui. Onde entrou a palavra de Deus para você lá atrás? Então, eu me converti em 2003. Então, eu tenho aí 23 anos de conversão, né? Só que é como o Jó fala. Jó tem uma fase ali difícil que ele tá sofrendo. E aí ele fala, eu conhecia Deus de ouvir falar, e foi então que eu vi Deus. Então, nessa fase de sofrimento da minha vida, eu entendi que eu conhecia um Deus de ouvir falar, um Deus Senhor. Mas aí, nessa fase de dificuldade, de muita dor, porque, ó, nessa fase de dor, eu não tinha título, não tinha curso, não tinha marido, não tinha nada que suprisse essa angústia que eu tinha. Foi aí que eu comecei a me relacionar profundamente, sabe? Quando o Mateus vai dizer, fecha a porta do quarto, entra e busca. É isso. Foi aí que eu comecei a colocar isso em prática. Então, eu já conhecia a palavra, nesse período, já era bacharel em teologia, mas a presença foi dos 33 para cá. Foi assim. Então veio a palavra, né? Veio a lei, mas depois veio a graça na minha vida. Veio o favor de Deus. E assim que eu fui curada do luto, dessas questões que a orfandade traz, né? Do abandono, da rejeição. Foi assim. Foi em Deus mesmo. Eu sou apaixonada, eu vi pra mim, eu fiquei assim. Falar de Jesus aí fica mais fácil pra mim. E falando assim, a gente já falou da tua conversão, de como que você entendeu a tua identidade, e o que você vê que mudou da Elisângela com Cristo e da Elisângela sem Cristo. Essa pergunta é boa, né? Mudou a alegria, mudou o desejo de viver, porque o propósito, eu tenho um propósito. Eu estou triste, mas eu tenho um propósito, sabe? Antes, se eu estava triste, eu já queria morrer. E não é um modo de dizer, eu não queria mais viver, sabe? Então, ele preencheu. Eu era um saco vazio antes. Agora eu sou cheia, sabe? E é uma coisa que não tem muito. Eu não tenho palavras para explicar, porque é pra gente viver mesmo, né? Vamos viver isso. Se alguém não estiver entendendo, vai lá na sala pra gente viver isso. Né? Porque não tem palavras que explica, né? E já aproveitando um gancho, nem a minha pergunta, era da minha amiga aqui, mas vamos lá. Sobre propósito. Hoje eu me relaciono com muitas mulheres. E eu vejo que é a dúvida de todas. Como saber o teu propósito? E como que você, assim, já aproveitando, dando uma dica para as pessoas que estão assistindo, que talvez ela olhe e ela acha que ela não tem um propósito. Por mais que todo mundo tenha um propósito nessa terra. Todos têm. Como que você daria essa dica para essa mulher que está ouvindo, ou esse homem, começar a entender esse propósito que ele tem, ou como buscar esse propósito? Porque as pessoas são perdidas em tentar achar um propósito. E você sabe o que é mais interessante? Enquanto estiver procurando, não vai achar. Por quê? Porque o nosso propósito é obedecer à vontade de Deus. O primeiro propósito é ser filha. Então, às vezes, a pessoa ela é presidente de uma multinacional, mas ela é filha antes. Porque se ela for filha antes, ela vai exercer o propósito como presidente da multinacional. De repente, a moça que vai lavar a calçada, ela é filha antes, entendeu? Antes do fazer, ela é filha, porque se ela não entender que o propósito principal ali, o que preenche é ser filha, vai ficar vazio, vai ficar essa busca. Porque o nosso propósito mesmo é a obediência à vontade dele. A palavra fala que Deus tem um propósito para nós. Então, o que eu tenho que fazer? Ter relacionamento com ele para aprender a obedecer. E a gente fica esperando assim, né, de um modo geral. Abre um holofote e esse é o seu propósito.
Adorei. Não vai acontecer. Não é bem assim que funciona, gente. Não funciona. O propósito vai ser dentro de casa, vai ser lavando a calçada, vai ser nessa multinacional, vai ser num hospital. E você vai ter o seu lugar, você vai ter o seu, eu vou ter o meu. E aí a gente vai viver o propósito de ser filha onde estivermos. E aí a gente fica esperando, né? O propósito é ir, não sei, pra Coreia ser missionário. Tem aquelas pessoas que são chamadas para isso. Aí é chamado. Aí é um chamado, ela tem um chamado específico, né, para isso, né? Mas ela, antes desse chamado, ela é filha. Sim. Então a base é ser filha. Sim. E aí eu me relaciono com meu pai e ele vai me dizendo, por exemplo, você ouviu Deus falar com você subindo uma escada. Deus fala com o filho, entende? Ele não vai falar só com a criatura. Ele vai falar com o filho. E aí a gente aprende a ir obedecendo. E nem sempre ele vai entregar o nosso propósito de uma vez, assim. Sim. A própria Esther teve que ir obedecendo as fases. Ó, faz isso, depois faz o banquete, depois faz outro banquete. Então, tem os passos. E quando a gente está no propósito que é ser filha, a gente vai caminhando nele. E para isso tem que ter um relacionamento. Tem um relacionamento no secreto. Porque assim, eu tenho comigo, é meu melhor amigo. Mas pra gente ter um relacionamento com o nosso melhor amigo, a gente precisa sentar na mesa com ele, conversar com ele. Então, tomar um café sem pressa. Com ele. Sem ele não tem graça. Não tem. E é isso que é onde vem. Então, quando a gente entende que é filho, é onde que o propósito nasce. Então, ouviram, gente? Primeiro você precisa aceitar quem você é. Entender que independente do seu relacionamento com o teu pai, com a tua mãe aqui da terra, não é o mesmo com Deus. E eu vejo assim, como que Deus tem um propósito em cada coisa. Porque assim, ó, qualquer pessoa pode falar pra mim assim, por exemplo, quando eu vou falar, porque eu falo isso todos os dias, né, sobre restauração de identidade e paternidade de Deus. Mas você não sabe porque meu pai... Não, eu sei, porque eu nem tive pai. Então, eu tenho uma história que está no limite, você entende? Então, qualquer história que eu ouvir, eu vou conseguir compreender e ter empatia para ajudar aquela pessoa. Eu sei como é estar do outro lado. Só que eu também sei como é estar desse. Eu não quero sair desse lugar, entendeu? E é por isso que eu fico convidando, porque tem uma vida em abundância em Jesus. E é isso que interessa, né? Deus fala com a gente de várias maneiras, né, Elisângela? De várias maneiras. Como que você mais conversa com ele? E que ele conversa com você? Eu sinto assim, muito... É como se fosse como se meu coração fosse uma impressora mesmo e saísse um papelzinho assim, sabe? Eu sinto uma impressão no coração. Tem gente que ouve conversa com Deus audível, tem gente que sente... Eu sinto o Senhor falar no meu coração, assim, sabe? Lá dentro. E aí eu vejo que é diferente, porque aí não são minhas emoções, sabe? Eu falo, opa, agora é sério, agora não é sobre mim. Mas isso também não foi de uma hora para outra. Eu não acordei um dia e isso estava acontecendo, sabe? Começou a acontecer, aí eu obedecia, eu sentia a confirmação, sentia que estava certo. Aí começou como um hábito, não tenho os hábitos, como um hábito, a obediência foi virando um hábito para mim. Então, às vezes, até o meu marido fala, mas por que você está falando isso? Eu não sei, mas vamos obedecer? E depois, lá na frente, a gente vai entender. Então, obediência é isso. E aí, é na oração, mas assim, eu não estou sentindo no meu coração, eu não estou ouvindo Deus falar, é palavra, é a Bíblia. Porque ali de capa a capa ele fala, né? A gente só não pode abrir a Bíblia assim como misticismo. Abrir e pegar um versículo solto. A gente tem que ler a Bíblia mesmo. O Senhor vai te lembrar de uma palavra, Ele vai te lembrar de um cenário, de alguém. Sempre vai ter. O Espírito Santo faz isso, Ele nos lembra. Só que pra gente lembrar, a gente tem que ter lido, tem que ter conhecido, né? Ângela, você é casada, você é empreendedora. E a gente tem, assim, vários papéis, né? Até mesmo como mulher. Como você faz para cuidar de você? Conta um pouquinho aqui pra gente. Então, aí você vê que interessante, tudo fica em volta do filho.
Porque se eu já fui muito ansiosa, eu tenho a minha primeira empresa, eu abri com 23 anos, né? Então eu sempre fui muito ansiosa para dar conta. Eu já fui a pessoa que queria levar tudo nas costas, super controladora, sabe? Na empresa só eu ia saber fazer, senão não ia ficar bom. Quando eu entendi, você vê que é uma cadeia de eventos. Quando eu entendi que eu sou filha, eu sei quem toma conta de mim. E aí o fardo fica mais leve. Depois disso, eu aprendi a delegar. Então, se eu tô aqui agora, nesse horário, é porque tem alguém lá fazendo, entende? Se fosse antes, eu ia falar assim, imagina. Eu achava bonito viver na correria, sabe? Achava. No próprio dia a gente fica naquela achava que era um sucesso. Achava que era isso. perfeito. Tanto que na minha família mesmo, o comentário era, não, ali não consegue, não dá tempo. Ali é muito corrida, sabe assim? Então, quando eu entendi isso, eu aprendi a cuidar de mim, primeiro do espiritual. Hoje em dia eu faço coisas assim que na hora que eu me pego pensando, e fazer massagem num dia de semana, era uma coisa inatingível para mim. E isso é um cuidado para você. Isso é um cuidado para mim. E treinar, ir na academia, tomar um cafezinho, sabe? Hoje são coisas que faz parte da minha rotina. Faz parte da rotina. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas isso tudo é a cura em relação às raízes, né? De rejeição, de abandono. Que a gente tenta suprir com coisas, né? Então, se eu me sinto abandonada, uma identidade de abandono, eu vou querer ter controle de tudo, sabe? Insegurança. Né? Total. Quando eu vejo assim, nessa parte de abandono, a gente se sente totalmente inseguro. Sim. É realmente diferente. Hoje, essa segurança você se descobriu depois de filho, de quem é você. Isso te traz toda essa segurança também. É isso mesmo. Até mesmo para delegar, para a gente, né, dividir. Sim. E se der alguma coisa errada, tá tudo certo, a gente corrige, né? É isso. Isso não interfere na identidade, né? É isso aí. É isso mesmo. Sobre segurança também. Vem até do merecimento, né? Eu mereço tomar um café 3 horas da tarde. Merece, porque você aprendeu, você é uma filha amada, né? Mas isso vem do merecimento. Tem gente que acha que nem merece isso, que é um luxo que não é. E aproveitando, o que a Elisângela, ela tá muito cansada, ela tá cansada, exausta, o que você gosta de fazer? De verdade? Nada. Adorei. Nada. Quando eu tô muito cansada, assim, é sofazinho mesmo e descansar, sabe? Sem tem que inventar. Sem inventar muito, descansar. E ainda mais assim, quando está a loja, a empresa ali, tem dia que eu quero ficar no sofazinho mesmo. Descansando, sabe? Se deu esse direito. Mesmo, né? Descansar a mente. É bíblico, né? É bíblico descansar. Um tempo ocioso para voltar a criatividade pro lugar é importante também. Um tempo de tédio. Um tédio de vez em quando é saudável também. Não é? É verdade. O ser humano não sabe mais ter um tédio. Não consegue. Mas descansar mesmo. Ficar no silêncio. Até a gente estava falando disso, do silêncio também, né? O quanto é importante. Aí sem TV, a gente está falando silêncio. Só você e um livro ali, talvez, né? Uma musiquinha, assim. Mas eu gosto disso. Ótimo. E até viajar, né? Viajar também cansa. Cansa muito. Viajar é uma delícia. Aí a gente volta já um pouquinho cansado. Aí precisa de um diazinho pra descansar, pra fazer nada, não é? Colocar a cabeça em ordem. Bom, vocês, o que você gosta de fazer? Fiquei curiosa, o que você gosta de fazer? Fala, vai. Eu gosto muito de silêncio. Eu não gosto de fazer nada, mas eu amo. Eu sou cansada. O marido já até sabe. Eu chego em casa e eu preciso tomar banho. E é lá. Eu fico com o chuveiro só ouvindo chuveiro e nada. Eu amo, eu desligo as luzes. Eu gosto de ficar no escuro, lá ouvindo a água do chuveiro. E isso pra mim é uma terapia. Assim, parece que sou eu e eu. E eu gosto de nada. Eu não penso em nada. Realmente é só naquele barulho da água. Eu amo isso. E você, amiga?
Gente, eu gosto de fazer várias coisas, mas eu acho que silêncio total, não. Não. Eu sempre coloco música, Aham. então parece que me dá uma relaxada, sabe? Eu já acordo ouvindo um louvor, eu acordo ouvindo uma música, e aí isso que vai me relaxando um pouco, vai me dando boas, assim, um bom dia pra vida, já agradecendo tudo. Mas gosto também de assistir série. Aham. Gosto muito de assistir série. Ah, legal, também gosto. Nada, eu gosto de silêncio. Preciso de um silêncio. Sala de Esther. Uhum. Conta um pouquinho aqui pra gente. Onde começou? O que te tocou? Quando foi? Como é o projeto, para todo mundo entender também. Vamos. A Sala de Esther é meu amor, né? Sala de Esther começou assim. Eu vim, sempre, mesmo com a empresa, assim, eu fazia consultoria financeira, aí eu comecei a dar os treinamentos, e no meio desses treinamentos eu percebi que acontecia muito das meninas que participavam, treinamento de finanças, de reeducação para a empresa, sabe? Reeducação financeira. E elas acabavam ou se convertiam ou elas acabavam voltando para a igreja, se reconciliavam. E o que aconteceu? Nesse período, as mulheres começaram a vir mais. Eu atendia casais, atendia homens nos treinamentos. Começou a vir mais mulheres e era um movimento, sabe aquelas coisas que não se explica muito? Estava acontecendo aquele movimento. Eu demorei um pouco para perceber. Um dia eu acordei, eu tinha sonhado que eu abria uma porta e falava, essa é a sala de Esther. E eu fiquei, Esther, como eu tenho a empresa de obras, de reforma, né? Eu falei, será que eu estou confundindo? Será que é alguma sala de estar, né? E não era, tem a Bíblia na minha mesa, eu fui ler o livro de Esther, e aí ficou tudo claro, assim, é identidade, propósito, obediência, e ficou tudo claro, tanto que até hoje eu uso esses 3 pilares. Foi que eu comecei a fazer o chá das 12, fazia dias de treinamento, dias de imersão, todos esses programas da Sala de Esther. A Sala de Esther é uma sala de treinamento e desenvolvimento para mulheres, sabe? Para desenvolver liderança, para desenvolver a identidade, passar por esse processo de cura, de restauração. Quantos anos, mais ou menos, Li? 6 anos. 6 anos. E eu conheço lá já, gente, eu tive a honra já de estar lá, né, o prazer. E eu acho muito lindo, eu só vou fazer uma observação lá falando tudo isso, mas é muito legal, porque na hora que a gente está lá, ali fala, é sala de Esther, é sala de Marcela, é sala de Elisângela, é sala de Elise. E pode ser sua sala também. Pode, né, pode sim, com certeza. É isso. Porque não é interessante? A gente se sente pertencente mesmo, né? Quando você entra lá. De como foi a trajetória. Isso, desde que eu te conheci, eu conheço lá, sabe? A sala é nossa mesmo, né? É que a gente usa uma referência, né? Mas quando a gente entra, já entra sendo dona também, né? Já é da Marcela, já é da Elise, e assim vai. Você deixa isso bem assim. Porque não faria o menor sentido ser meu, entende? Aquilo ali não é meu. Você vê que as participações são gratuitas, porque nós temos um pai que mantém. É claro que tudo isso tem um custo, mas sempre tem a provisão, sabe? Então é nosso mesmo, é um cuidado de pai para filha mesmo. Ali a minha única, eu me sinto só como se eu fosse a irmã mais velha trazendo as irmãs, sabe, para a sala. Eu me sinto assim só. Mas eu tenho um dono aquele lugar, sabe? A irmã que organiza. Aí vem aquela irmã mais nova, assim, olha, você tá indo para outro lugar, vem cá, vamos voltar. Tem um lugar. E precisa disso, né? Isso a gente vê em Esther, né? Ela que organizou. Olha, eu vou à frente, mas todo mundo vai jejuar comigo. Isso. Precisa de uma Você pessoa entendeu assim, tudo. Né? É exatamente isso. Eu amo a liderança de Esther. Para mim, na Bíblia, uma mulher extraordinária, isso. né? Eu vou na frente, mas sozinha eu não faço nada. Sozinha eu não faço nada. Exatamente. Então, assim, você chegar lá, gente, todo mundo
precisa conhecer a sala. A hora que você já entra e começa a subir as escadas, você sente uma paz que você fala, esse lugar é do Espírito Santo. Não é sobre pessoas, não é sobre uma igreja, é sobre a presença do Senhor ali mesmo. Ó, lá a gente tem bispa que frequenta, tem pastora que frequenta, tem mulheres católicas que frequentam. Então, assim, não tem uma denominação. É importante isso, porque todas as irmãs são bem-vindas naquele lugar. E é para isso mesmo. E muito bem acolhidas. E é muito lindo, porque na segunda vez vocês já estavam recebendo, né? Você lembra que vocês já falaram para as mulheres que chegaram depois? Sejam bem-vindas. É lindo, gente. Só indo para entender. E, assim, o que você vê de transformação nas mulheres que vão até a sala? O mais importante que eu ouço, assim, nossa, eu não sabia eu não sabia que eu não era filha antes. O que eu percebo? Muitas mulheres vivem sem ter a consciência que não vivem como filhas ainda. Mesmo estando na igreja, eu já fui na igreja, mas agora não vou mais, sabe? Porque não é sobre frequentar a igreja somente, sabe? Mas eu vejo isso, que muitas não têm consciência de que ainda não se comportam como filhas, que não entenderam ainda que, peraí, eu tenho um pai, eu sei quem é meu pai, eu me relaciono com ele. Então, isso é o que eu mais vejo. Essa percepção, assim, nossa, eu não sabia que eu não era filha antes, eu já achei que eu já estivesse sendo filha, sabe? E esse lugar da adoção de Deus para nossa vida é muito profundo. Você vê, é o que sustenta todos os outros papéis. Então, eu percebo isso, é a transformação da consciência, sabe? E quando expande a consciência, assim, não quer voltar para como era antes, né? Então, eu vejo como a verdadeira conversão, sabe? Essa, mesmo já sendo frequente igreja, assim, eu vejo isso acontecendo. Tem seguras, né? O que eu vejo lá é um lugar seguro. É um lugar seguro para falar, para chorar, né? Para pedir ajuda. Você. Às vezes, até dentro da igreja, não tem coragem de ser você. E ali se sente segura mesmo. E se você pudesse falar hoje, Li, para essas mulheres que não conseguem ainda se enxergar, né, nesse olhar com Deus, às vezes tão perdidas, sem rumo, o que você poderia deixar hoje para elas? Houve um dia, talvez um dia como hoje, um horário como hoje, que alguém se entregou para que elas tivessem isso. Então, teve um dia, que mais ou menos nesse horário, alguém estava sendo crucificado para que a gente tivesse a possibilidade de viver essa vida hoje. Por que não viver isso, sabe? Então, é isso que eu tenho para dizer. Viva isso, busque ajuda. E às vezes a pessoa não sabe onde buscar ajuda. Busca numa amiga, chama vocês lá, né? Manda mensagem lá no direct. Mas não fiquem sozinhas. Não fiquem sozinhos. Importante. E a gente estava falando disso antes de vocês chegar, sobre entender a identidade e quem é você. Porque quando a gente aí vem ser filha, e às vezes você não tem um relacionamento com Deus, eu falo assim que a melhor coisa é você andar com quem tem. Porque você tem curiosidade. Eu também quero saber o que esse Deus fala. O que eu faço só com ela? Então você acaba tendo curiosidade. Eu sou assim, mas você tá falando com ela, vai falar comigo também. Exatamente. Eu só também quero ser amiga. E às vezes você não tem. Mas se você anda com pessoas que sentam na mesa com Jesus todos os dias, isso vai mudando o teu dia a dia, né? E o mundo hoje oferece muitas coisas. Então, se você não tá bem, vem muitas propostas do mundo. E aí, quando você não entende como é filha, ou se você anda só num ambiente que tá tudo certo, que você escolhe, é onde que a gente fica perdida, que vê tantas pessoas buscando, e estão sempre vazias. Ou buscando respostas aonde não tem. Eu tenho até comigo, eles até riem de mim assim, mas tá na Bíblia? Se não tiver, eu não acredito. E assim, eu sou muito firme. E aí os dois aqui, eles até riem, eu falei, mas se não tá, tira da tua cabeça, não. Eu preciso de Bíblia, se não tiver, eu não quero. E é isso, as pessoas têm que ter essa firmeza.
Mas aproveitando, como que você viu a transformação de você se sentir filha? Qual que foi, assim, ó, a primeira coisa, sabe? A primeira vez que alguma ação você falou assim, não, agora eu realmente sou filha, não é mais Elisângela que estava quebrada toda ali, só nas emoções do que tinha, mas agora eu estou entendendo que tem algo sobre mim que não sou eu falando, mas é aquela que é filha mesmo. Uau! Deixa eu colocar o cinto aqui, que essa foi forte. Segura. Essa foi forte. Tem uma parte da minha vida que é uma parte muito triste, assim. Eu tentei SUI, sabe? E assim, eu saí do meu quarto e tava indo pra cozinha, já tinha deixado tudo organizado, e isso sendo premeditado por 2 meses. Então, eu queria fazer de uma forma que não fosse chocar meu marido, como se isso fosse possível, mas tentando, arquitetando tudo isso. Quando eu cheguei na cozinha, que eu ia me medicar, né? Se é que vocês me entendem, Sim. a minha perna, ela amoleceu assim. É como se eu tivesse ficado paralisada da cintura para baixo. Eu fui encostando, eu não conseguia chegar no bebedouro. Só que no meu cérebro, eu não imaginava que eu conseguisse engolir o remédio, você entendeu? E aí, ali eu fiquei encostada entre a geladeira e a pia ali, eu não conseguia levantar. Meu marido, que nunca acorda de madrugada, nunca. Ele caiu o mundo, ele não acorda. Esse dia ele acordou, olhou pra mim, eu olhei pra ele, a lágrima começou a escorrer, ele me pegou no colo, não falou nada. Eu também não falei nada, porque ele sabia, eu já tinha tentado antes. Ele me levou pra cama, me abraçou lá e a gente ficou deitado assim, sem falar nada. Aquele silêncio, isso alta madrugada, assim, 3, 4 horas da manhã. E aí eu acabei cochilando. Quando eu acordei, eu já acordei diferente. Porque a minha fraqueza, e aí quando eu falo, né, quando Deus realmente me fez forte na minha fraqueza. Só que no meu caso, eu senti literalmente na minha fraqueza das pernas. Porque depois daquele dia, eu falei, então eu vou viver pra ele. Já que eu não quero viver pra mim, porque eu não queria mais viver pra mim, que pra mim tava muito difícil, pra mim tava muita dor, pra mim não tinha mais propósito. Então eu vou viver pra ele. E era isso que ele queria, você entende? Eu acho que é isso que ele quer de nós, que a gente viva pra ele. Porque se a gente for viver pra gente mesmo, vai ficar pesado, né? E aí, daquele dia, eu comecei, aí uma semana depois, foi quando eu sonhei com a sala. Aí eu comecei a entender, sabe? Eu comecei a respirar, assim, que eu me afogava e voltava, afogava e voltava. Essa era a sensação que eu tinha nas minhas emoções. Então, eu acho que quando eu acordei aquele dia, foi esse momento. Que aí eu cochilei, né? Já era madrugadinha, amanheceu. Acordei, sabe? Tava diferente, a luz tava diferente, o céu tava um azul que eu fazia tempo que eu não via. Essa era a sensação. Foi ali. Foi esse dia. Não tem a data, mas eu gostaria de ter. Eu não sei exatamente essa data, mas eu devia ter marcado. Porque foi como se ele tivesse me dado a luz aquele dia, sabe? Nasceu. Eu comecei a ver as coisas coloridas de novo. Então, foi esse dia. Infelizmente, eu não lembro, eu não marquei a data, mas foi um dia importante. E ele sabe o dia que aconteceu. Então, foi assim. Foi dessa forma, foi esse dia. E aí é um processo, né? Porque é um relacionamento daqui para a eternidade. Então, a gente começa a se relacionar até que chegue à eternidade, mas é um processo, né? De um dia, assim, não tem momento que tudo muda. É todo dia um processo mesmo. Na verdade, o que eu tenho comigo, né? Eu vivi muitos anos sem Jesus e faz 3 anos que eu ando com ele. E é um nascer de novo, como você disse. As coisas não mudam, mas é a gente que muda. Não é incrível? Eu tive um encontro com ele numa sala que eu não estava esperando, eu não estava buscando, não estava procurando Jesus. E ele estava me procurando. E quando eu acordei, eu falei, gente, eu sempre vivi nesse mundo?
era diferente o brilho e as coisas que para as pessoas são tão normais. Pra mim não faz sentido. Você começa a ser o louco do rolê. Você é o chato. Na verdade, pro mundo você é o chato. Mas pra mim não faz sentido, sabe? As coisas. E o mundo não muda, mas a gente muda. E a gente vê o mundo de uma forma assim, ó, tão boa. Por mais que é difícil. Porque na Bíblia diz que a gente vai ter aflições. Sim. Mas que a gente tem que ter bom ânimo, né? Porque ele venceu. Então não é nada sobre nós. A nossa carne não importa mais, né? As nossas vontades não importam. E é um brilho. Eu falo assim, o céu, ele nunca mais é igual. Nunca mais. Pode estar nublado o que for. Não é? Até nublado você começa, ai, que lindo. Se você pudesse deixar aqui uma oração em forma de conselho. Uma oração em forma de conselho que o Senhor encontre os corações desejosos por Ele. Essa é a oração e também um conselho, né? Que a gente tenha o coração aberto para que quando Ele chegar, a gente deseje Ele. Nós vamos para uma parte que eu amo, que vocês já sabem qual é. É na ponta da língua. Isso, Ângela, fica à vontade. A gente vai falar uma palavra, uma frase. Você responde o que vier na sua mente, no seu coração. Tá bom? Tá bom. Identidade. Restaurada em Cristo. Deus. Absolutamente tudo. Propósito. Obediência. Fé. Modo de vida. Cuidado. Tenham cuidado, tenham autocuidado. Coragem. Não é ausência de medo. É com medo também. Uma palavra difícil. Descanso. Nele. Sala de Esther. Obediência. Sala de Esther, obediência. Entre irmãs. Uma frase que você carrega com você. Uma frase que eu carrego. Acho que é essa mesmo. Eu conheci Deus, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço Ele. Ótimo. Café sem pressa pra você é? Isso! Delícia! E finalizamos mais um episódio que eu tenho certeza que você não vai sair da forma que você entrou e assistiu. Amém. Não tem como você não sair diferente, porque a nossa convidada foi muito usada por Deus. Amém. Eu tenho certeza que você vai ser edificado e eu quero te agradecer pelo seu tempo. Você aqui veio para nós ensinar ainda mais, caminhar com o Senhor. Obrigada por ser essa mulher usada e ousada, porque o Senhor usa mulheres ousadas. Obrigada por tirar o seu tempo tão precioso para nós. É nosso tempo, o tempo é dele, é para ele. Obrigada, eu que agradeço o convite, pelo amor de Deus. Bom, eu também quero te agradecer muito pela sua presença, pela sua história. A Marcela acho que já falou tudo, mas realmente você é uma inspiração. Muito obrigada. Amém, glória a Deus. E para todo mundo que está assistindo a gente aqui, por favor, Li, fala onde o pessoal te acha, a gente vai pôr aqui também. Mas, gente, já se inscrevam, tá? Primeiro, toca o sininho aqui, já vamos se inscrever no YouTube, o Café Sem Pressa, no Instagram também, @ Café Sem Pressa, e sigam ali. Eu quero que você fale também o endereço da Sala de Esther, da loja. Isso. Por favor. Bom, o @ do Instagram da Sala de Esther é isso mesmo, Sala de Esther, simples e direto assim. Aí no YouTube tem o canal de Teologia para Filhas. E no link do Instagram tem lá o acesso para entrar no grupo da sala, para saber as datas dos nossos encontros. E é isso. E o encontro é mais ou menos quando, Li? De 15 em 15, toda semana? Eles acontecem de forma quinzenal. Então, a gente tem o chá das filhas a cada 15 dias lá na Sala de Esther. A gente também tem a imersão e no final de junho a gente vai ter o nosso retiro. Então, se preparem. Gente, maravilhoso, tá cheio de projetos futuros. Claro que vai.
Ai, maravilhoso. Bom, vamos te deixar aqui já um presente, né, Mar? Presente com muito amor, nossa, pra você nunca esquecer desse momento precioso que você edificou a vida de outras pessoas. Muito obrigada. Um mimo pra você da nossa parceira, da Use Adélia. Pode abrir pra mostrar? Por favor. Hoje a Lena não tá aqui, Lena, maravilhosa. Beijo. Mas ela já deixa o presente aqui pra cada uma das convidadas. É um porta-rovas. Preciso! E esse é uma lembrança minha da Marcela. Ai, que chique! A gente tem certeza que quando a gente teve essa ideia, é realmente para a pessoa poder lembrar da gente. A gente acredita que toda vez que você tomar um café, você vai lembrar. Com certeza. Ai, que lindo! Gente, olha! Amei! Elisângela, lembre-se de pausar, respirar e se permitir viver momentos com leveza. Eu me permito também. Amei, gente, amei.